Olá, doutor André Lobo. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo Tudo ótimo? bem, Surari? Tudo Saudades bem? do senhor, viu? Muito Saudade bom mesmo, viu? poder Puxa vida. É, saudade conversar mesmo. com o senhor agora. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado. O senhor é muito gentil e tal. Bom, o doutor André Lobo, ele é bacharel em administração pela USP, pela FEA USP, com pós-graduação em Educação e Tecnologia da Informação. E um grande pesquisador de RH. Como que é isso? Pesquisador de RH, doutor André Na Lobo? realidade, eu atuo com a professora Ana Cristina Limon de França, na FEA USP, desde a minha graduação, né? Tá, Eu fiz o trabalho de conclusão com ela tá. e, a partir daí, eu integro o grupo de pesquisa dela na área de clima organizacional, na área de qualidade de vida, principalmente. Ela é uma Tá, especialista, né? Ela é uma grande especialista na área de qualidade de vida ok, e eu estou sempre trocando algumas informações com ela e participando do grupo de pesquisa lá. ok. E tá bom. Essas pesquisas que você tem feito em termos de RH, qual que é normalmente tem um foco, tem um foco ou você ou vai pensando alguns dados ainda? Sempre na área de qualidade de vida, né, como Ah, guarda-chuva principal, e a partir daí, toda reunião que a gente tem lá, o bate-papo, é pego um tema específico, né? sei. Então, de repente, é a qualidade de vida para os executivos, sêniores, a qualidade de vida para os jovens, né? E assim a gente vai pegando alguns subtópicos da área de qualidade de vida. Então você divide por segmento de Isso. é? Aham, Que legal. exatamente. Exatamente. Nessa altura dá para você ter um conhecimento, um vasto conhecimento dentro de todo esse universo aí de RH, né? É bacana, né? A fé é muito forte nessa questão do estudo de RH como um todo, É, né? é, Então, com Joel Silva não, com Joel Dutra, me perdoe, é, na questão de carreiras, né? Com a é, Marisa Eboli, com a Ana Cristina na área de qualidade, é. mas eu atuo um pouco mais, eu tenho um pouco mais de aprofundamento nessa área de qualidade de vida, justamente por estar acompanhando os trabalhos da Limão de França, né? Tá bom, tá bom. Bom, então, você escolheu um tema que eu também acho super empolgante para nós conversarmos agora, que é o Isso. jovem trabalhador de hoje, como Aham. tratá-lo, que é a parte mais muito Isso. importante isso, e como Exatamente. mantê-lo na equipe. Olha lá, vamos conversar Exatamente. sobre isso, então, por favor. Vamos lá. O que acontece? Existe uma grande diferença do jovem que iniciava a carreira no passado, né, para o jovem que está iniciando a carreira neste momento de vida, né? Por quê? Porque eles têm formações diferenciadas. O jovem de hoje ele está muito mais ligado à questão tecnológica, ele já nasceu com essa interação tecnológica do Isso, que nós no passado, né? tá. E isso traz para ele uma necessidade de ter essa interação tecnológica mais intensa. Isso faz com que a gente, dentro da empresa, para poder motivá-lo, tenha ferramentas tecnológicas, né? Mas, ao mesmo tempo, esteja preocupado com a questão da socialização dele, a integração dele que ele tem dentro dessa equipe, né? Então, é um jovem muito específico, um comportamento muito específico, em que necessita ter essa ferramenta tecnológica para poder se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, precisa da equipe para poder apoiá-lo nessa questão social, né? A gente teve uma mudança muito importante depois da pandemia, que fez com que eles também tivessem uma modificação no comportamento, Tá. né, desses jovens que estão entrando no mercado agora. Que é a questão, o isolamento também foi mais acentuado para eles. Acredito até porque nessa questão de adolescência, né, dos 14 anos até os 18 anos, que é o jovem aprendiz, que começa a integrar os primeiros empregos dentro da empresa, né? Ele tem essa questão, o isolamento que aconteceu foi mais profundo para ele. Então, ele precisou, quando ele voltou para o mercado de trabalho, né, quando ele voltou a estudar e ir para o mercado de trabalho, ele acabou sentindo essa questão de não saber se comunicar direito com as pessoas, né? Essa falta de comunicação. E isso é muito importante, quer dizer, ele saber transmitir as necessidades que ele tem, ele saber entender essa questão do que o chefe está precisando dele, o que a empresa precisa dele, né? E principalmente qual o papel que ele está exercendo ali, né? Eu costumo comparar muito a empresa como se fosse um relógio antigo, daqueles que a gente tem
de máquina ainda, né? A questão de engrenagem. Então, ele tem que ter muito claro esse papel que ele está executando na empresa, qual o papel dele nessa engrenagem, né? E quando você fala da questão do jovem aprendiz, do jovem trabalhador, ele sempre vai iniciar dentro de uma grande empresa por um departamento. E ele precisa estar ciente da função que aquele departamento faz. Qual o departamento que eu estou? O que ele faz? Qual a missão desse departamento? E a partir daí, entendendo o departamento dele, depois de um certo tempo, né, tendo a experiência do trabalho, conhecendo a cultura da empresa, propor soluções, tentar propor pequenas soluções, se destacar nessa empresa, né? Por quê? Por isso, essas ideias que ele vai colocar, ele vai ser alocado, ele pode ser alocado até num cargo efetivo ou até subir de cargo, ser promovido, né? Mas tudo depende muito dele estar entendendo qual é a função dele dentro daquele departamento, né? E ter a ciência de que a empresa é um organismo vivo, né? É um organismo em que os departamentos eles estão se conversando sempre. Então, ele tem que entender muito bem o departamento que ele está inserido e quais são os outros fornecedores, né, e demandadores internos que a empresa tem. Né? Então, se ele está no departamento de recursos humanos, saber que ele vai ter que atender também o departamento de finanças, o departamento de marketing, né, o departamento de produção. Se ele caiu no departamento financeiro, por exemplo, ele saber para quem que ele está passando essas informações, né? Quem que vai utilizar essas informações? Existe uma conversa muito interessante entre o departamento financeiro, por exemplo, e o departamento de RH. Não, desculpa, o departamento de marketing. O departamento financeiro e o departamento de marketing. Porque um acaba dependendo um pouco do outro, na questão de custo, de como produzir um material melhor. Então, o jovem de hoje, ele precisa entrar com vontade, né? E tentando entender qual o papel que ele vai executar dentro daquela organização. O que essa organização faz, né? Também é muito importante ele saber isso, né? Se ele está numa indústria alimentícia, que aqui em Guarulhos é muito forte, né? Numa indústria farmacêutica, que aqui em Guarulhos também tem, num aeroporto, ele tem que entender este mercado que ele está inserido, né? Para ele poder estudá-lo, né? Ele conseguir ter mais informações possíveis e fazer cursos aonde ele está alocado, naquele mercado que ele está. Isso tem muito a ver com a proatividade dele também, doutor André Lobo? Com certeza, né? Então a gente percebe, por exemplo, eu leciono até hoje, né? E a gente percebe que sempre tem algum jovem, algum trabalhador, estudante trabalhador, que ele tem uma automotivação, né? Ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe qual o ramo mais ou menos que ele quer atuar, ele vai atrás de livros, ele vai atrás da internet, que é uma ferramenta importante, né? Se você saber utilizá-la em termos de conhecimento, buscar cursos, existem cursos muito bons que formam jovens, então você tem, por exemplo, eu vou citar a Fundação Bradesco, né? Que a Fundação Bradesco, ela possui muitos cursos para quem está iniciando, e são cursos que são extremamente básicos e importantes para o jovem trabalhador, né? Hoje em dia, não se concebe mais um jovem que chegue lá sem saber mexer numa ferramenta como o Excel, por exemplo, né? E o curso que é fornecido pela Fundação Bradesco tem lá o Excel básico, o intermediário e o avançado, né? E aí, o outro ponto também que eu acho importante dessa ferramenta que a gente tem que buscar, não só a ferramenta tecnológica, o Excel, o pacote Office, como também a questão do inglês. E, para ter um inglês bom, ele também precisa ter um português bom. Porque não adianta ele querer buscar uma outra língua se ele não sabe a língua nativa dele, a língua mãe dele, né? Então, quando ele vai para uma entrevista de emprego, quando ele vai se comunicar com a chefia dele, a gente percebe muito facilmente os erros de português que esse jovem tem. Então, essa lacuna, essa base, ele tem que se desenvolver bem. Primeiro, ele precisa saber falar bem o inglês dele, ele precisa saber escrever bem também, né? Porque ele vai ter que produzir e-mails que tem que ser objetivos, que tem que ser claros, né? Ele tem que entender que a chefia dele, né, que a gerência intermediária dele e que a diretoria dele tem pouco tempo, né? Então, ele precisa ser o mais objetivo possível, o mais claro possível. Portanto, ele precisa saber escrever bem.
E a partir do momento que ele sabe escrever bem o português, ele vai buscar uma nova língua, que é o inglês, que é mundial. E a partir daí, ele pode até se comunicar com outros países e ter um crescimento profissional um pouco mais rápido do que uma pessoa que não sabe falar inglês, né? Principalmente na cidade de Guarulhos, né? Onde é um mercado que a gente conhece bem, onde tem os hotéis, tem aeroporto, e hoje todo mundo se comunica, no mínimo, em inglês, fora o espanhol também, que a gente sabe que também é necessário. Mas vamos começar pelo inglês, que é uma questão básica que ele precisa saber. Então, eu acho que essas três ferramentas, né, esse triângulo, esse suporte, essa pirâmide, ela tem que ser muito bem montada, né? Então, esse conhecimento que ele tem, essa proatividade, essa base que ele tem que ter boa de comunicação em português e depois buscar também essa ferramenta de inglês. E com isso ele vai conseguir ter um papel sólido dentro da empresa que ele está localizado. Então, a minha dúvida não, é que, como que você, como pesquisador, e como você que tem todo esse cabedal de conhecimento, chegaria nesse jovem? A empresa contrata o seu trabalho ou como é que flui esse trabalho para você? Então, a gente tem boas empresas, né, que atuam no mercado formando aprendizes. Então, eu posso citar algumas delas, né, que tem uma tradição, inclusive, de formação de jovens aprendizes, como o Senai, por exemplo, né? Isso. Então, o Senai ele fornece uma mão de obra para uma grande farmacêutica aqui de Guarulhos, ele tem um Tá, contrato de longa data, né? Então, ele já vai formar esse jovem, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. A tá, gente tem o SESC também, SESC tá. não, desculpa, o SENAC, né, que é o braço do comércio, que também formam os seus jovens aprendizes, e principalmente na área do comércio, evidentemente, né? E a gente tem três empresas que eu gostaria de destacar, que já estão no Legal. mercado há algum tempo, né? Que é o Espro, que tem como base o Rotary, né? O Rotary, ele dá a base para o Espro estar atuando. É uma empresa que já tem muito tempo dentro do mercado. Eu atuei para o Espro diretamente como instrutor de aprendizagem, né? Então, a gente formou muito pessoal para bancos, né? Para Petrobras, para algumas empresas de varejo, importantes para Leroy Merlin. Então, o Espro também é uma posição importante. A gente também tem o CIE, que está ligado às organizações Globo, né, que já tem também uma grande experiência, uma formação muito sólida nesse mercado, né, e de vez em quando a gente vê até uma chamada deles dentro da TV Globo, que eu acho interessante, pela Fundação Roberto Marinho, né, e a gente tem uma empresa também chamada Saber, que está ligada ao NUB, né, eles têm uma relação comercial bastante importante, que também estão formando jovens aprendizes com muita categoria, né? Inclusive, eu tenho um amigo lá, que é o Ronaldo Cardônia, que faz um trabalho belíssimo lá no Saber, né? Tem um cargo de alta direção lá e ele está sempre muito envolvido e muito antenado com essa questão de formação de jovens, da qualidade da formação dos jovens que ele coloca nas empresas. Então, mas eu entendo, por exemplo, essas empresas que você citou agora, o trabalho que eles fazem é um trabalho bem focado desses jovens, ou esse jovem precisa ainda das suas informações para ele melhorar o segmento dele? Porque eu acho que as empresas, essas empresas aí, não tem muito tempo para fazer isso. Tem que contratar, que precisa colocar o jovem aprendiz, precisa colocar o jovem no mercado, mas assim, aí entraria você para dar todo esse respaldo que o jovem precisa, é isso? Exatamente. Então, assim, eles dão essa base teórica importante para eles, acompanhando na questão prática junto à empresa, né? Mas a empresa tem um papel fundamental. Foi uma excelente colocação que o senhor fez, porque o acompanhamento desse jovem ele tem que ser feito de uma forma muito delicada, de uma forma muito especial, de uma forma muito focada, porque cada jovem possui uma personalidade diferente. E a empresa precisa verificar as qualidades que esse jovem tem para alocá-lo no melhor local. Muitas vezes o jovem
entra num determinado departamento, por exemplo, o marketing, né? E ele vê que ele gosta mais de finanças, ele gosta mais de RH. E cabe à empresa perceber, olha, eu acredito que você tenha mais potencial nesta área, né? Existe um banco multinacional que faz um trabalho muito interessante, né? O que ele faz? O jovem, ao entrar na empresa, ele institui um padrinho para esse jovem, um padrinho técnico e emocional, né? E esse padrinho, ele vai orientar esse jovem na carreira dele, vai escutar as questões que ele tem, né? Os problemas que ele tem, as motivações que ele tem, vai ser um coach desse jovem, né? Dentro da organização. Mas, para que esse jovem se sinta mais à vontade, né? E tenha uma evolução mais rápida, esse padrinho normalmente é de um outro departamento, distante do dele, para que possa ter uma visão ampliada da situação. Então, eles pegam os executivos sêniores do local, os diretores, os gerentes, né? Determinam uma reunião de meia hora por mês com esse jovem, para entender como está o andamento dele nessa empresa, um programa de apadrinhamento, e esse diretor, normalmente, esse gerente, não está tão ligado à área de atuação dele. Então, vamos supor, se ele está na área de finanças, eles vão pegar um diretor de marketing para poder auxiliá-lo. Um diretor um pouco mais distante que vai conseguir vê-lo com uma visão periférica maior, conseguir ver de longe para dentro, né? O que ajuda muito. Essa senioridade, essa sabedoria, né, que a gente pega ao longo do tempo, passada para esse jovem de uma forma mais rápida. E isso é bacana, porque o executivo ele se sente renovado e ele consegue entender melhor o que esse jovem está trazendo, né, de novidade para a empresa, quais são as ferramentas novas que ele está trazendo da faculdade, né, do que ele está conseguindo se desenvolver, né, ele se refresca dessa mocidade e, ao mesmo tempo, nesse ganha-ganha, ele consegue transmitir para esse jovem todo o conhecimento que ele tem, né? Às vezes, muitas vezes até se aposentando ou próximo de se aposentar, ele consegue transmitir todo o conhecimento que ele teve desses caminhos, desses obstáculos que ele já passou uma vez na vida. Então, essa troca, eu acho que é bastante importante, é um programa muito louvável e que poderia ser implantado por outras empresas também, né? Agora, você acha que o jovem, esse jovem que esse tratamento que você tem trabalhado bastante em cima disso, ele está aberto para isso? Ele é receptivo para pegar essas informações? Excelente pergunta também. Esses dias eu vi uma palestra no lugar que estou lecionando e eu escutei uma frase bem importante. Essa frase não é minha, né? Mas é assim: a gente consegue, com o jovem, cobrir as deficiências técnicas que ele tenha, né? Então, se ele não sabe finanças, por exemplo, eu consigo pegar esse jovem e consigo ensiná-lo. Mas eu não consigo dar a formação de valores de base que normalmente a família é que tem que fazer esse papel, né? Então, normalmente eu sinto que o jovem que tem essa base familiar mais bem formada, né, onde os pais acompanham melhor esse jovem, ele já traz esses valores junto com ele e ele vem com essa motivação que a família, né, transmite para ele, essa vontade de trabalhar, né, essa vontade de poder se desenvolver como pessoa em todos os sentidos, né? Então, isso eu não consigo dar para eles. Valores de casa é difícil a empresa poder formar, entende? A educação de berço, a educação familiar, essa é difícil a gente dar. Então, é com essa educação de familiar que ele vem com essa motivação, né? Então, eu percebo que isso vem muito da infância e da adolescência desse jovem, né? A família já o apoia numa Olimpíada de matemática, por exemplo, né? Já fala para ele, olha, quanto isso é importante para a sua formação, né? Já valoriza isso, já acompanha as matérias que ele tem na escola dele, né? Na faculdade. Olha, e tem essa troca de ideias, né? Entre os pais e o filho. Olha, o que você está fazendo na faculdade? O que você está aprendendo? Você está gostando? Né? E seja qual for o grau de instrução que a família tenha, né? Ela sempre tem algo positivo para passar para esse jovem.
né? Eu sinto até famílias de pais que não têm, que são humildes, ou que não têm uma formação acadêmica ou intelectual tão grande, mas ao mesmo tempo tem os valores que consegue passar. E sabe que o jovem precisa ter essa motivação, ele precisa se acompanhar, né? Então sempre tem essa pergunta: olha, como é que você está indo na sua faculdade? Como é que você está indo no seu colégio? Né? Como você está se sentindo? Eu acho que a família precisa tirar um pouco do espaço que ela tem, né, para poder dar esse acompanhamento. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem um mercado muito competitivo, né? Os pais geralmente chegam cansados e tudo mais, mas essa base do jovem trabalhador, ela tem que ser formada desde a sua adolescência para chegar um pouco melhor para o mercado de trabalho, porque isso a empresa dificilmente vai conseguir cobrir essa lacuna. Mas talvez, não sei, não tem esse Aham, sim. percentual, não tem esse número, não tem esses dados, mas talvez, talvez não a minoria, mas uma porcentagem boa desses jovens, eles não têm esse incentivo em casa, eles não têm essa situação em casa. Ele tem berço, mas esse incentivo de casa talvez ele não tenha. Aí você vem dois lados, né? Vem a formação do instrutor de treinamento que está nessas empresas que eu citei, e também vem a questão do professor que o acompanha, né? Aí que O está. professor, o professor. Então, qual a função nossa enquanto professores, né? Dar essa motivação também, né? Dar a escada para ele. Isso também é muito importante, esse diálogo. Eu sempre vejo os meus alunos, por exemplo, como seres únicos dentro de uma sala de aula, né? Então eu percebo aquela necessidade que cada um tem e eu chamo para conversar e falo: olha, eu acredito que você tenha potencial para essa atividade, eu acredito que você possa desenvolver mais com esses livros. Então eu sempre dou esse olhar especial para os alunos para que ele possa se motivar e mostrar muito do potencial que ele tem. O jovem trabalhador hoje, né, onde eles gostam muito de atuar? Na questão tecnológica, porque eles têm essa questão de ver o computador funcionando, os jogos, que realmente é muito atrativo, né? E também a questão do marketing para ser youtuber, né? Eles querem estar na mídia, eles querem ali, né, sonham em poder ter a sua independência. Então, trabalhando nessas duas grandes áreas, você consegue mostrar que tem um leque de coisas que ele pode fazer, né? Então, você quer trabalhar com jogos educativos, você tem um leque de jogos que podem ser feitos, né? Eu tenho uma referência bastante importante também aqui em Guarulhos, que é o professor Marcos Carfra, do ENIAC, né? Onde tem o nosso amigo Pedro Guérios, né? Que é uma organização que a gente precisa destacar na nossa cidade. Ela é uma organização de ponta, sem dúvida nenhuma. E o Marcos, ele trabalha muito com essa questão de jogos educativos, né? Dessa questão de a gente aprender de uma forma lúdica, que eu acho que também é uma questão muito importante na questão da área de treinamento, né? Esse treinamento lúdico, ele é dado não somente para o jovem, ele deve ser dado, né? Não somente para o jovem trabalhador, como os trabalhadores mais antigos também. Eles gostam muito dessa atividade lúdica que é executada, né? Eu fiquei sabendo de um caso agora para um grande hospital, onde uma enfermeira de treinamento, ela bolou alguns jogos mais lúdicos, né, para serem executados lá com o pessoal de enfermagem, e que deu muito certo, né? Foi um case de sucesso dentro dessa grande organização de hospitais, e as pessoas ficaram motivadas com esse jogo, porque o lúdico, ele sempre faz com que aquele conhecimento entre de uma forma mais fácil para a gente, né? Então, pegando essa questão do game, que é muito forte no jovem, ele vai ter muito essa tendência, mas nós também, que somos uma geração um pouco mais antiga, também gostamos, né, dessa interação mais lúdica dos nossos treinamentos. Também faz parte disso, né? E isso vem muito do profissional que os treina, da capacidade desse profissional, da criatividade que esse profissional de treinamento, né, tem para poder implantar isso dentro da sua organização. Assim como os professores também, né? Eu acho que assim, o papel seu é muito importante para o seguinte: você tem que desmistificar desses jovens essa maneira que eles têm de ser aí um youtuber, ser não sei o quê, Uhum. isso tudo,
Porque isso aí, na verdade, eles têm que passar por essa fase aí. Eles têm que estudar, eles têm que aprender, eles têm que criar Sim, uma profissão, mas depois, sim. depois ele pensar que fazer isso aí. Esse talvez seria esse o desafio, né? Concordo com o senhor plenamente. Na realidade, até para ele ter uma comunicação boa no vídeo, ele precisa saber bem o português, né? Ele precisa ter uma autoestima boa, né? Para ter uma imagem boa, ele precisa saber ter uma como se vestir, né? E aí eu pego, faço uma ponte que é muito importante, né? Porque às vezes o jovem vai para aquela entrevista de emprego e ele também não sabe como se vestir adequadamente. Então, cabe a nós professores da educação técnica, professores de educação universitária, para os jovens universitários, também atuar nessa questão, né? De dar essa instrução para ele, principalmente no começo de carreira que ele tem, de como ele se comportar numa entrevista, né? De como ele deve ter a vestimenta na entrevista, a vestimenta de trabalho dele, né? De como ele vai, no dia a dia, demonstrar a personalidade que ele tem, né? Então, uma vez a questão da higiene, né, pessoal, de uma roupa não tá amassada, né, do cabelo bem cortado, unha feita, essas coisas que a gente sabe que para nós parece ser uma coisa do dia a dia já arraizada, para eles, muitas pessoas, com essa questão familiar, a gente precisa cobrir essas informações, né? Então, o senhor tem toda a razão. E também, ele tem que saber daquilo que ele gosta, ele precisa se autoconhecer, né? O autoconhecimento, se autoconhecer é muito importante também, né? Como é que ele adquire esse autoconhecimento? Através da leitura, através de uma interação com os professores, até mesmo um apoio psicológico, né? Eu costumo muito repetir uma frase da minha orientadora, da Ana Cristina Limões de França, que diz o seguinte, que o acompanhamento, o desenvolvimento psicológico, ele é muito importante, né? Para um trabalhador que é um ser integral, né? Antigamente se dizia na administração que a gente deveria separar, né, as nossas emoções da nossa parte profissional. Hoje em dia esse conceito já mudou. Hoje em dia, a gente entende que um trabalhador ele é completo, né? Ele precisa ter todas as vertentes dele equilibradas. E eu acho que a palavra-chave, que ela também usa muito, né, é a questão do equilíbrio. Tudo com muito equilíbrio, né? Então, ter uma parte espiritual fortalecida, ter uma parte de lazer fortalecida, ter uma base familiar, um relacionamento familiar fortalecido, para também ser um profissional de sucesso fortalecido, entende? Então, tudo muito integrado, é um sistema integrado, né? Antigamente se achava-se que não, Você tem que deixar os problemas de porta para fora, mas esse conceito já mudou muito, né? E a gente entende que o trabalhador é um ser completo. Por isso também é importante das empresas darem uma condição de trabalho boa para o trabalhador, né? Eu me lembro que quando começou as empresas do Vale do Silício, né, que a gente conhece bem, o Facebook, o Jobs antes, eles tinham uma sala de descompensação, sala de Descompressão. descompressão, né? Então, eles já entendiam isso, eles já entendiam que aquele trabalhador ele precisava ter os momentos, pequenos momentos de lazer, de quebra daquela rotina pesada que ele tinha. Então, ele usava muito a mente para trabalhar, né, na questão de programação, mas de repente ele saía dali, ia jogar um videogame que eles gostavam muito, aqueles mais antigos, ele iria lá tomar o seu refrigerante, ou então comer alguma coisa ali, trocar uma ideia, um ambiente mais descontraído ali, né, Buff, numa almofada, trocar ideia com os pares de outros projetos. E essa questão de descompressão, ela foi muito importante trazida do Vale do Silício e outras empresas também adotaram, né? Hoje em dia a gente tem outras tecnologias também e pessoas que atuam na qualidade de vida de algumas empresas, que trazem o massoterapeuta para dentro da empresa, né? Que trazem ali uma pessoa que consegue fazer uma auriculoterapia, uma acupuntura, né? Um aroma melhor no lugar, uma sala de descompressão. Então, acho que isso é muito importante também, a empresa entender e dar esse suporte para o seu funcionário.
Perfeito, doutor André. Então, é o seguinte, eu fiquei muito empolgado com essa conversa nossa de hoje. E aí, Certo? se eu precisar, ou se o nosso pessoal de RH precisar Aham. dos seus préstimos nessa casa, onde que acha você? Olha, me acha pelas redes sociais de maneira geral, né? É, Mas principalmente existe meu LinkedIn, né? André Lobo, Lobo de Almeida, que é meu nome completo, né? As tá, pessoas me conhecem como André Lobo, mas meu nome completo é André Lobo de Almeida. Então, no realmente. LinkedIn lá tem o meu histórico, tem meu telefone lá, no próprio LinkedIn, e também tem o meu e-mail lá, né? Tá, tá. Eu também tenho o meu e-mail, né? Que é André Lobo 2050, que eu coloquei essa data que era um projeto da FEA que existe para 2050, né? @gmail.com. Então, Tá. com isso, vocês conseguem ter uma interação maior comigo aí. Ok. E para contratar você também é nesses mesmos endereços aí também. Nesses mesmos endereços, a gente está aberto aqui para fazer consultorias. Hoje eu sou professor é, da rede estadual de educação, né? Ok. Mas também presto as consultorias nessa área de jovens aprendizes, de jogos educativos, tudo isso a gente consegue abraçar a empresa e ajudar na questão da consultoria. Perfeito, doutor André Lobo de Almeida. Agora sim, agora ficou completo Perfeito. aqui. Ficou completo. Tá, ok. Ok. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. O nosso pessoal de RH agradece muito por você estar aqui conosco e passar seus conhecimentos e também passar todo o seu conhecimento, todas as informações para a gente, que foi muito importante. Com certeza, foi um prazer muito grande estar aqui, né? Me sinto muito honrado de estar com os senhores aí. E é isso, até uma próxima entrevista, né? Que assim o universo nos vai trazer. Vai trazer não vai demorar muito não, porque o slogan nosso é revisitando o universo da gestão humana. Olha Tá só, vendo? É isso aí que a gente faz. profundo, né? É Tá isso bom? aí. Ok. Tá bom. Doutor André Lobo de Almeida, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Tem para a próxima semana. Flori, até mais. Fique com Deus. Até mais. Estamos aqui. Se precisar de alguma coisa, estamos à sua disposição, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, viu? Ok, tá bom. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau.